ler em Atos, no capítulo 23, um versículo somente, no capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 23 e versos 1. Aproveito também para cumprimentar os nossos irmãos que devem estar assistindo, estão online, né? E que pena que eles não estão conosco aqui, né? É tão bom hoje, a tarde da bênção, está uma bênção. E a gente só tem que agradecer a esse Deus maravilhoso, né? Esse Deus onipotente, onipresente, onisciente. Irmãos, então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, no verso 11, o Senhor aparece a Paulo. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Paulo, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que o faças em Roma. Eu vou repetir a leitura, porque eu fiz péssima leitura. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Amém? Vamos orar? Santo, poderoso Pai, a sua palavra é preciosa, por isso nós colocamos diante do teu altar e clamamos que o Senhor possa iluminar o meu coração para trazer a mensagem a esta tarde. Muito obrigada, Senhor. É em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Amém. Irmãos, eu vou usar para esta meditação nossa a palavra coragem. Coragem para você que hoje amanheceu desanimado. Coragem para você que está cheio de problemas. Coragem para você que está com o coração entristecido. Coragem para você quando não vê no final do túnel uma luz. Coragem para você que não quis levantar da cama hoje porque está entristecido. Coragem para você que está com o coração dolorido, enlutado. Coragem. Porque no Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É essa coragem que eu quero que vocês entendam, que a coragem só pode vir do nosso Senhor Jesus Cristo, do coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu escolhi o texto de Paulo, porque Paulo também teve este privilégio nem sei quantas vezes que Deus falou com ele. Primeiro, Deus falou lá quando ele era o Saulo, aquele Saulo tão arredio, aquele Saulo que queria pegar todos os cristãos e acabar com os cristãos. Mas Deus falou com o Saulo em primeiro lugar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor Jesus Cristo, a quem vocês perseguem? Persegue todos os cristãos, não é? E naquele momento, Saulo mudou a sua vida. Ele deixou de ser aquele Saulo que perseguia os cristãos para ser perseguido. E este Saulo fez tantas coisas que ele passou a chamar-se Paulo, o apóstolo Paulo. Ele foi um grande homem que pregou o evangelho. Ele pregava o evangelho sem medo, e por isto mesmo ele foi quantas vezes açoitado, machucado,
preso. Lembram da passagem de Silas e Paulo, quando ele foi açoitado e colocado na prisão, preso os seus pés e os seus braços, e ele cantava e orava, e foi um momento tremendo, porque a terra abalou, tremeu, e as portas se abriram, e os ferrolhos dos seus pés também soltaram, mas ninguém foi embora. Esse é o Paulo. Paulo, toda a caminhada dele, nas viagens que ele fez, missionárias, na primeira viagem, na segunda viagem, na terceira viagem, que naquela época viajar era difícil, não é como hoje que a gente pega o avião e vai para o Nordeste. Você vai fora do Brasil? Não. Paulo precisava usar o barco, e naquele tempo não era um transatlântico, era um barco perigoso. E quantas vezes ele deve ter passado por perigos grandes. E na sua primeira viagem missionária, ele usou da palavra. Ele queria que todos os corações conhecessem Jesus Cristo. Era esse o objetivo. Ele não queria maldade nenhuma, porque naquela época as pessoas nem todos conheciam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é como hoje, que nós temos a liberdade de falar, de ir na praça cantar. Se nós quiséssemos ir agora reunido e falaríamos lá, mesmo que não tivesse ninguém ouvindo, mas a palavra do Senhor sempre tem alguém que escuta a palavra. Então nós temos essa liberdade. Paulo não tinha essa liberdade, por isso que ele apanhava. Mas ele era teimoso, mas um teimoso sadio, um teimoso bonito. Se nós tivéssemos essa teimosia de Paulo, ele era corajoso, ele era destemido. Na primeira viagem ele apanhou, ele levou a palavra, ele falou para todo mundo, ele foi preso. A segunda viagem, a terceira viagem missionária. E aqui, esta passagem que eu estou lendo, quando o Senhor falou com ele, sabe aonde que ele estava? Na frente do Sinédrio. Sinédrio seria assim como as autoridades estão juntas ali, e ele estava se defendendo. Ele estava contando por que ele estava, qual era o seu trabalho, que estava todo mundo revoltado. E ele falou: eu preciso me defender. Ele foi o advogado de si mesmo, mas as pessoas não aceitavam. E agora, quando eu leio aqui, em Atos 23, no comecinho, no primeiro versículo, ele diz assim, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Olha que homem corajoso. Ele falou, não tinha nada mesmo de esconder, mas ele falou: eu tenho andado, olha, diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Olha que resposta que ele recebeu. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Olha, que coisa, ele falando uma mensagem tão linda, a não ser do nosso Deus e do seu Filho que Deus mandou, Jesus Cristo, para nos salvar. Ele recebeu um tapa na boca. É esse Paulo. E esse Paulo depois, as pessoas começaram a se alvoroçar, preparando para pegá-lo, para matá-lo. E ainda nesse mesmo versículo, lá no versículo 5, no 4, ele diz assim: os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. O sacerdote, ele falava a palavra de Deus. Ele é o sumo sacerdote. Eles consideravam o sacerdote o sumo sacerdote. Mas para Paulo, o sumo sacerdote não era um homem, é Deus. Então, eles estavam achando que Paulo estava prejudicando aquela grande autoridade, aquele sacerdote. E aí eles continuaram. Respondeu Paulo:
não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não farás mal de uma autoridade, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: olha Paulo se defendendo: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à restauração dos mortos sou julgado. Porque Paulo estava falando que nós morremos, mas nós ressuscitamos. Nós temos a nossa casa lá que o Pai está nos preparando hoje. No velório aqui o pastor disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria falando para vocês. Então ele está preparando. Era isso que Paulo estava falando, gente. Nós vamos morrer, sim, todo mundo vai morrer. Ninguém vai ficar para semente aqui. Ninguém vai ficar guardadinho aqui esperando. Não, nós vamos morrer sim, mas numa esperança. Eu vou fechar meus olhos e eu sei que eu vou deixar esse mundo maravilhoso, porque Deus fez um mundo maravilhoso mesmo. Quem não gosta desse mundo? Quem não gosta de ver uma lua tão linda como essa, como ontem, antes de ontem? Quem não gosta de ver um céu azul? Todo mundo ama este mundo. Nós temos dó de deixar nossos parentes, nossos amigos, mas o apartamento nosso lá, gente, não tem igual, não tem igual, não tem luxo tão maior do que o nosso apartamento. Eu posso ter uma casa luxuosa hoje, mas quando eu for na casa eterna, a promessa é essa: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu não vou precisar alugar, não vou precisar correr atrás de ninguém. Ou aluga-me a casa. Não. O meu apartamento já está escrito lá, Dilma. O seu apartamento também já tem o seu nome reservado. É isto que Paulo estava falando. Mas aqueles homens não entendiam, principalmente os saduceus. Estes não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam, eles achavam, e a palavra do Senhor fala que morreu, acabou. Né? Olha o versículo aqui, ó. No 7, continuando. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão, grande discussão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Então, os saduceus, para eles, morreu, acabou. Para nós, morrer não é acabar. Morrer é a nossa vida eterna, estar ao lado do Pai. E isto veio deixar o povo muito com raiva de Paulo. E qual foi o final do Paulo? Ele foi para a prisão. Ele estava lá na prisão. Será que ele estava triste? Paulo não ficava triste, mesmo com aquele tapa na boca. Imaginaram o tapa que ele deve ter levado na boca? Não foi fácil. Quando a gente bate na boca, dói tanto, né? Dói o dente, dói a língua, dói a garganta. Imagina uma pessoa, um adulto, dando um tapa na boca do outro. Ele deve ter ido para a prisão, porque ele foi para a prisão com o rosto inchado, né? Mas ele não estava revoltado. Não estava não revoltado, porque ele teve a oportunidade. Olha, na noite seguinte, a palavra fala assim: na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele. Imagina, gente, imagina o Senhor falando com ele. Se fosse com cada um de nós, não? Ele guardou a carteira, guardou o embrulho lá. É como se ele estivesse pertinho do seu Plínio, da dona, ali guardando, colocando seus anos. Agora Paulo escutou. Coragem, que palavra, é isso que eu quero que os irmãos escutem quando estiverem aflitos, quando estiverem com o coração dolorido, porque nós nunca ficamos sempre com o coração alegre, né? De vez em quando a gente tem alguma coisa que nos incomoda, mas quando isto acontecer,
Ouça Jesus falando no seu coração. Coragem! Levanta daí, não faça isso. Tenha coragem, seja forte, seja corajoso, porque essa palavra também, quando Josué estava lá com todas as pessoas para sair na caminhada, para levá-los à terra prometida, Moisés morreu e ele tinha que cuidar das 12 tribos. E o Senhor disse para ele: não tenha medo. Ser forte e corajoso, porque eu serei contigo onde você estiver. E nesta tarde, queridos irmãos, assim como Paulo escutou esta palavra, coragem. E olha o que ele falou: pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Esse é o convite desta tarde. O Senhor está falando para nós: coragem. Se você falou agora de Jesus Cristo aqui nesse lugar, vá para outro. Não fique só num lugar. Fale para outra pessoa quem é Jesus Cristo e que a vida eterna está preparada para cada um de nós. Irmãos, e Paulo, diante daquela palavra, ele sabendo que ele iria passar por pedaços mais difíceis, mas a palavra coragem estava no coração, no ouvido dele. E nesta tarde, eu também quero que os irmãos guardem no coração, guarde nos seus ouvidos esta palavra: coragem. Coragem, não desanime na caminhada, não pare na caminhada. Jesus está falando coragem, levanta e faça aquilo que Jesus quer. Coragem, ser forte e corajoso. Nós precisamos disso neste mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Nós precisamos lembrar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando coragem. E que nós, começando por mim e por cada um de vocês e para os queridos irmãos que estão ouvindo, lembre-se, lá em Filipenses 4:13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, com a palavra coragem e com este versículo no coração, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não vou viver entristecido. O crente não pode viver entristecido, porque mesmo nas lutas, quando o nosso coração está dolorido, a palavra está no nosso ouvido. Coragem, coragem, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, Senhor amado, nós somos tão fracos, Senhor, tão fracos mesmo, Senhor. Mas nós queremos ter a coragem que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, Senhor, meu Deus. Nós queremos ser corajosos, Senhor, meu Deus. Nós queremos estar falando do Senhor por onde nós passarmos. E também, Senhor, lembrarmos que a nossa casa está preparada, o melhor apartamento lá no céu, Senhor. É a vida eterna, Senhor, que nós queremos. Ó Senhor, muito obrigada. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, amém e amém.